gente vai começar aqui com mais um seminário da turma ITA, agora um seminário de Física da equipe Gama. Hoje a gente vai falar sobre máquinas térmicas e sobre dinâmica do movimento circular no referencial não inercial. Então, vamos começar com máquinas térmicas. De um modo geral, as máquinas térmicas são equipamentos que funcionam a partir de ciclos termodinâmicos. As máquinas térmicas elas têm finalidades específicas. Elas podem visar o fornecimento ou a retirada de energia de um sistema, que caracteriza bombas de calor, ou a realização de trabalho, que caracteriza motores termodinâmicos. Aqui a gente vai fazer o estudo de motores. Vou introduzir o ciclo de Otto e o ciclo de Stirling. Começando com o ciclo de Otto. O ciclo de Otto trata-se de um ciclo termodinâmico que representa o funcionamento de um típico motor de pistão de ignição com faísca a combustão interna, popularmente conhecido como motor a explosão. É um motor que você tem em um carro normal, que você tem na maioria dos carros que a gente encontra dentro do Brasil. É um motor de pistão, que ele funciona a partir do movimento de um pistão, que a gente chama de sistema biela-manivela, que entra em ignição a partir de uma faísca, que é liberada por uma parte do motor chamada de vela. Ele libera uma faísca que causa a chama e cria a explosão. Foi criado pelo engenheiro francês Bilos de Rochas e construído pelo engenheiro alemão Nicolaus Augusto Otto. Esse ciclo é utilizado em motores de 4 tempos, que sofrem 4 transformações reversíveis características. Ou seja, são 4 processos termodinâmicos característicos que explicam esse ciclo. Essas daqui são as etapas do ciclo de Otto. Nós temos a admissão, que é a entrada do gás. Nós temos a sua compressão adiabática. Nós temos um aumento da pressão e um processo isovolumétrico. Depois nós temos mais um processo adiabático. E, por fim, um último processo isovolumétrico. Cada uma dessas etapas tem um nome. Aqui é a admissão, que é a entrada do gás. Aqui é a compressão. Aqui é a expansão. E aqui é a exaustão, que caracteriza o final do ciclo. Essa parte aqui eu não nomeei, porque essa parte aqui é o que caracteriza a queima do gás. Você queima ele a volume constante, fazendo com que a pressão aumente muito em determinado instante. Pode ir para o próximo slide, onde a gente tem uma simulação de como seria o ciclo de Otto. Primeiramente, a gente insere o gás no nosso sistema e vai comprimir ele adiabaticamente. O gás é inserido aqui, ó, e ele vai ser comprimido adiabaticamente após sua inserção. Quando ele chega aqui no topo, o gás ele sofre uma explosão a partir da vela, que é essa região do motor. Ela libera uma faísca que explode. Essa explosão libera uma grande pressão, que é o que caracteriza esse processo isovolumétrico. Quando ele explode, ele vai empurrar o pistão para baixo com uma força muito grande, que é o que acabou de acontecer aqui. Após empurrar o pistão para baixo com essa força gigantesca, o volume do meu sistema vai aumentar em um processo adiabático e logo em seguida nós temos a redução da pressão a volume constante. Por que redução da pressão a volume constante? Porque depois que acontece a explosão, ele vai subir e vai jogar o gás para fora. E enquanto outro volume de gás, o mesmo volume vai estar entrando aqui, assim caracterizando o ciclo de Otto. Pode passar para o próximo slide. Essas daqui seriam as 4 etapas do ciclo. A admissão. Na admissão, a válvula de admissão, que é a válvula de entrada de gás, está aberta e a de escape fechada. A admissão seria um processo isobárico, que acontece nessa região aqui. Que é quando eu insiro a mistura de gás e de gasolina no meu motor. O pistão se move e aumenta o volume da câmara de combustão, e a mistura de ar e combustível entra no cilindro a pressão constante. O pistão abaixa e permite a entrada de gás combustível. A compressão. As válvulas de admissão e escape estão fechadas. E o pistão comprime rapidamente, um processo adiabático, por isso que é rápido. A mistura de combustível, que o volume é reduzido e a pressão aumenta. Ou seja, depois que a gente coloca essa mistura de gás combustível, é comprimido adiabaticamente, assim fazendo com que a pressão do nosso sistema aumente. A expansão. As válvulas ainda estão fechadas. A válvula que permite a entrada e saída do combustível ainda está fechada. O pistão sobe e a vela libera uma faísca, causando a explosão da mistura. A gente comprimiu o nosso sistema. A pressão dele vai ficar aumentando, até que a gente libera essa chama. Com a liberação da chama, a pressão ela dispara. Ela dispara porque causa uma liberação de energia muito grande. Com essa liberação de energia, a gente movimenta o pistão, assim reduzindo o volume do sistema. Aqui, na expansão, a rápida queima libera grande quantidade de energia muito rapidamente, elevando a pressão e
a volume praticamente constante, forçando o pistão para baixo. O volume é praticamente constante porque o processo é muito rápido, né? De queima, de liberação energética. E por fim, a exaustão, quando o pistão chega à posição de maior volume do cilindro, que seria essa daqui, e a válvula de escape se abre. Com a abertura da válvula de escape, o gás ele vai ser retirado, assim reduzindo a pressão do nosso sistema, até que seja inserido mais gás na nova admissão, iniciando o ciclo. Essa daqui é a equação que caracteriza o rendimento do ciclo de Otto. Se nós tivermos esses 4 pontos, A, B, C, D, nós temos que A e B constituem dois extremos dessa adiabática, assim valendo a equação de Poisson, chegando na relação que PB sobre PA é igual a VA sobre VB elevado a gama. Chamemos VA sobre VB de L. Isso é igual a R elevado a gama. E, da mesma forma, nós vamos proceder para C e D. Através da equação de Poisson, chegamos que PC sobre PD é igual a R elevado a gama. Rendimento é 1 menos QAD sobre QVC, que é NCV delta T. Expandimos essa temperatura, TD menos TA sobre TC menos TB. E substituímos a temperatura por PV sobre NE, em clapeirão. Chegamos nessa relação. Só que VA e VD são iguais, colocamos em evidência VA sobre VB. VA sobre VB é R, que nós tínhamos lá em cima. E o PC e PB nós obtemos a partir dessas relações. O PB, por exemplo, ele é PA vezes R elevado a gama. E o PC, PD, vezes R elevado a gama. Tiramos o R elevado a gama para cá, PD menos PA, PD menos PA. Cortamos essas partes dos dois lados. Portanto, o rendimento do ciclo de Otto é 1 menos R elevado a menos gama. Ciclo de Stirling, criado por Robert Stirling. É um ciclo termodinâmico de 4 fases e alta eficiência, muito próximo do ciclo de Carnot, sendo os dois processos adiabáticos do ciclo de Carnot substituídos por outros 2 isopóricos, ou seja, duas isotermas e 2 processos isopóricos. Nas décadas de 50 e 60, quando os primeiros protótipos do motor de Stirling foram montados, eles atingiram um rendimento de até 45%, muito superior aos motores a diesel ou gasolina, de eficiência entre 20% e 30%. O cálculo do rendimento do ciclo de Stirling é realizado através da mesma fórmula obtida por Carnot, para o cálculo do rendimento máximo teórico. Isso significa que tal ciclo representa o maior rendimento possível para suas condições. Nas condições de Stirling ele tem rendimento máximo. Seria como se eu estivesse aplicando o Carnot sobre uma condição específica. Pode rodar o slide. As etapas do ciclo. O ciclo de Otto, caracterizado por 2 isotóricas e 2 isotermas. A gente insere o gás, nós comprimimos ele isotermicamente, elevamos a pressão do sistema e expandimos o gás a temperatura constante após a sua queima. Quando nós fazemos isso, chegamos à situação de volume 2 e reduzimos a pressão no processo isocórico, assim iniciando o ciclo. Esse deve ser um exemplo de ciclo de Stirling. Aqui nós temos o aquecimento isocórico e em seguida a expansão isotérmica. Agora nós temos o resfriamento isocórico, a compressão isotérmica. Agora falar sobre o ciclo a diesel. O ciclo a diesel ele é similar também ao ciclo de Otto. Ele é também conhecido como motor de ignição por compressão. O que vai diferenciar ele do ciclo Otto é que ele não tem a faísca por ignição pela vela. E outra questão também que diferencia é que quando entrará o combustível no ciclo Otto, entra combustível juntamente com ar. No ciclo a diesel apenas o ar entra. E vale ressaltar que o ciclo de diesel ele tem um rendimento maior que o ciclo de Otto. E por causa disso, ele costuma ser maior e mais pesado. Bom, as etapas do ciclo. De 0 a 1, nós temos a etapa que chamamos de admissão. É quando ocorre a entrada de ar dentro do cilindro pelas válvulas. Esse ar, diferentemente de Otto, não está juntamente com o combustível. No segundo momento, ocorre uma compressão. Essa compressão trata-se de 1 até 2, caracterizada por uma transformação adiabática, ou seja, não ocorre troca de calor nesse meio. De 2 até 3, nós temos a combustão, que é quando o combustível será incendiado, ele irá explodir. Lembrando que isso não ocorre por ação de faísca ou por ação de vela, mas sim devido à alta pressão que o gás se encontra e a pressão também que o combustível é inserido juntamente com o gás. Depois, de 3 até 4, nós temos a expansão adiabática, que é quando o volume será elevado, liberando tal energia que vai movimentar o pistão.
E esse movimento do pistão é o que interessa para o trabalho do motor. De 4 a 1, nós teremos a expulsão do calor mantendo um volume constante, que é quando todos os gases remanescentes da explosão serão expulsos do cilindro. E logo depois volta ao estágio inicial para que o ciclo se repita. Então aqui é o funcionamento do motor a diesel. Nós temos aqui a entrada do ar por esta válvula a um determinado volume. Gira-se a manivela de modo a comprimir rapidamente todo o ar aqui incidente. Nesse momento, o combustível será inserido. O combustível, ao entrar em contato com o ar a alta pressão e a alta temperatura, vai se incendiar quase que instantaneamente, explodindo. Essa explosão libera uma quantidade muito grande de energia que movimenta o pistão para baixo. E então os gases remanescentes escapam pela válvula de escape. E normalmente essa expansão que faz com que o pistão se movimente pode estar, por exemplo, atrelado a um virabrequim, que é um elemento de motores responsável por realizar um movimento efetivo, como por exemplo nas rodas de um carro. Aqui é um exemplo de um motor a diesel. Ele tem que ser muito robusto, pois, como eu disse, ele requer grande robustez devido ao rendimento dele de ser alto, considerado a ciclos a gasolina, ciclo Otto. Você pode perceber aqui a presença dos cilindros. Vale ressaltar que no motor são vários cilindros trabalhando simultaneamente, por isso que ele tem uma efetividade. Agora sobre o ciclo de Rankine. O ciclo ele é um ciclo termodinâmico reversível. Ele é geralmente usado nas usinas de geração elétrica a partir da combustão de combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão, o gás natural e a gasolina. Pode passar. As etapas do ciclo. De 4 até 1, o fluido ele é bombeado através de uma bomba de baixa pressão para uma alta pressão. E vocês podem ver aqui que ocorre a elevação da pressão. Depois de 1 a 2, o fluido ele entra numa caldeira, onde ele vai ser aquecido. Ao ser aquecido, ele torna-se um vapor a uma pressão constante e um vapor superaquecido, ou seja, ele tem um grande potencial acumulado para desempenhar trabalho. Então, depois de 3, esse vapor superaquecido, ele se expande de modo a passar por uma turbina. Movimentando ela, ele vai gerar trabalho. E nesse processo, tanto a pressão quanto a temperatura vão ser reduzidas. Para posteriormente, então, da fase 3 a 4, como vocês podem ver aqui, esse vapor ele passa por um condensador, onde ele vai ser resfriado e retornar ao estado líquido. Onde vai poder... Aqui, então, é o exemplo do ciclo. Nós temos uma bomba que vai bombear a alta pressão um fluido para uma caldeira. Nessa caldeira, ele vai passar por um aquecimento, onde a sua pressão vai se elevar e ele vai ter capacidade de movimentar uma turbina. Ao movimentar essa turbina, ela gera trabalho, e esse trabalho é aproveitado para a transformação de energia elétrica, como em usinas termoelétricas, de biocombustíveis, etc. Ao passar pela turbina, ela vai então chegar a um condensador, onde algum líquido, normalmente rios ou mares próximos das usinas, vão ser usados para resfriar esse fluido superaquecido. E então, ao ser resfriado e retornar ao estado líquido, a bomba vai novamente enviá-lo à caldeira e repetir o ciclo novamente. E vale ressaltar que em um ciclo real, isso que acabamos de ver é um ciclo ideal. Em um ciclo real, os processos de expansão na turbina e compressão na bomba, eles não são isentrópicos. Desse modo, a energia requerida pela bomba para enviar o fluido a alta pressão e o trabalho gerado pela turbina, eles são diferentes do analisado no ciclo ideal. E é isso aí. Valeu, gente.